Orações subordinadas adverbiais. Consecutivas e comparativas. Olá, meus queridos e amados alunos, tudo bem com vocês? Mais uma aula aí de português e hoje nós vamos dar a continuidade nas orações subordinadas adverbiais. Aula passada eu já comentei com vocês a respeito das orações subordinadas adverbiais causais, finais e temporais. Na sequência, hoje eu vou comentar com vocês sobre as consecutivas e as comparativas, tá certo? Então, olha só, para vocês se localizarem. Na apostila 4, página 18, onde está escrito lá em cima, orações subordinadas adverbiais consecutivas e comparativas. Estou nesta página da apostila, página 18, apostila 4. Ao mesmo tempo, eu estou no caderno de atividades, na página 4 e 5, tá certo? Eu vou e volto com as páginas da apostila e do caderno de atividades. Por quê? Porque a apostila dá uma sequência e quando chega no caderno de atividades, como já estão aí todas as orações subordinadas adverbiais, e nós só vamos estudar essas por enquanto, então por isso que eu vou e volto nas páginas, tá certo? Mas, de qualquer forma, indo e vindo, cumpriremos todos os assuntos, todas as páginas, mas eu costumo pular porque eu acho mais adequado, tá certo? Então vamos ver aí como é o jeitão, né, da oração subordinada adverbial consecutiva e da comparativa. É muito fácil. Olha só que bonita aí a oração subordinada adverbial consecutiva. Quando eu tenho uma oração subordinada adverbial consecutiva, eu tenho uma indicação de consequência, né? Então, as orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas indicam uma consequência. Uma consequência do quê? De um fato já dito na oração principal, tá certo? Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês. Olha só, bem fácil. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada, tá certo? Então, olha só, a cidade ter sido alagada foi consequência do rio ter transbordado, certo? Então, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Por quê? Porque ela está expressando uma consequência da oração dita, do que já foi dito na oração principal, tá certo? Então, o fato, né, da consequência, o fato da cidade ter sido alagada foi uma consequência do rio ter transbordado, tá certo? Por isso que a cidade foi alagada. Então, consequência, tá certo? Olha só, então vamos lá. Tá vendo que tá amarelinho aí, né? Tanto que a minha locução conjuntiva. Minha locução conjuntiva ou minha conjunção consecutiva, que marca uma consequência. Então, a partir da conjunção, tanto que até o final da oração, tudo isso, tanto que a cidade foi alagada, é a minha oração subordinada adverbial consecutiva. A oração que vem antes de tanto que é o rio transbordou, é a oração principal, tá certo? Olha só que legal. Eu coloquei aí para vocês as principais conjunções consecutivas, aquelas que aparecem mais nas orações. Não dizendo que não tem outras, tá? Mas é aquelas que aparecem mais. Olha só, então as principais conjunções consecutivas são o que, mas o que ele vem precedido dessas palavras aí. Tal que, tanto que, tamanho que. Locuções conjuntivas, né? Que funciona como uma conjunção. Então, toda vez que eu tiver a conjunção que precedida destas palavras, tal, tão, tanto, tamanho, eu tenho uma conjunção subordinativa consecutiva, tá certo? Tal que, tão que, tanto que, tamanho que.
E as outras locuções conjuntivas, que marcam uma consequência, né? Que são consecutivas, também são de modo que ou de sorte que. Então apareceram essas conjunções, né? Lendo e compreendendo a oração, vocês vão saber logo que se trata de uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá certo? Olha só que legal, eu coloquei um macete aí para vocês, tá certo? Se vocês observarem, se vocês lembrarem, né, da primeira aula nossa sobre as orações subordinadas adverbiais, que eu comentei com vocês sobre a causal, que foi a primeira delas, eu coloquei lá para vocês a seguinte oração. A cidade foi alagada porque o rio transbordou, né? Oração subordinada, porque o rio transbordou, oração subordinada adverbial causal. Se eu inverter as orações, eu vou criar uma oração subordinada adverbial que remete a uma consequência, uma consecutiva. Então, esse é o macete. Quando eu inverto a causal com a consecutiva, eu crio uma outra oração, que é, no caso aí, a consecutiva. Então, olha só. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Oração subordinada adverbial causal. Vou inverter. Tá vendo o que eu fiz aí? Eu inverti. O rio transbordou, pego a conjunção subordinativa consecutiva, no caso, tanto que, insiro na oração e troco, mudo de lugar, mudo de posição as orações. Então, aí ela deixa de ser causal e como eu usei a conjunção tanto que, ela passa a ser uma consequência e não mais uma causa. Tá certo? Então, olha só, o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Oração subordinada adverbial consecutiva. É fácil, é só você inverter as orações, né? Se eu inverto a oração principal e depois a oração subordinada, eu tenho aí uma nova oração subordinada adverbial, que é a consequência, tá certo? Isso é um macete aí, tá certo? Olha só a outra classificação aí da oração subordinada, que é a oração subordinada adverbial comparativa. Gente, fácil, né? O próprio nome da oração já indica que é uma comparação, né? Aqui vamos dar essa comparação. O que vamos comparar? Nós vamos comparar a oração, né, com um dos termos da oração principal. Então, eu tenho aí a oração subordinada adverbial comparativa que indica uma comparação. Compara o que aí? Compara essa minha oração subordinada adverbial, ela será comparada a quem? A um dos termos da oração principal. Olha só o exemplo, bem fácil, tá? Nós estudamos como obstinados, tá certo? Então, olha só, nós estudamos como obstinados, quer dizer que eu estou comparando como nós estudamos aos obstinados, aqueles que são obstinados em estudar. Então, veja, a conjunção aí como, marcando uma conjunção comparativa, certo? Então, esta oração subordinada adverbial comparativa, ela está sendo... na verdade, você pode trocar, aí melhor, vou explicar melhor. Na verdade, você pode trocar, quando tiver uma comparação, você pode trocar por igual a. Olha só, nós estudamos igual aos obstinados estudam, né? Fizemos aí uma comparação, né? Então, nós estudamos como obstinados estudam. Oração subordinada adverbial comparativa, tá certo?
Como obstinados estudam, oração subordinada. O que vier antes, nós estudamos oração principal. Então, é aquela que expressa uma comparação com um dos termos da oração principal, ok? E aí, eu também coloquei aqui as principais conjunções comparativas, ou seja, aquelas que mais são usadas dentro de uma determinada oração subordinada adverbial comparativa, que são essas três aí: como, que e do que, tá certo? Aí eu coloquei outro macete para vocês aí, para facilitar a identificação aí das orações subordinadas adverbiais comparativas. Quando você puder trocar a conjunção comparativa por igual a, você tem uma oração subordinada adverbial comparativa. Mesmo porque o como, ele remete a outros tipos de situações, outros tipos de circunstâncias, tá certo? Então, para não errar, eu fiz esse macete aí para vocês. Quando vocês tiverem uma comparação, é uma dessas conjunções, e vocês puderem trocar a conjunção comparativa pela expressão igual a, aí vocês já mataram que ela é oração subordinada adverbial comparativa, tá certo? Olha só, foi o que eu escrevi aqui, ó. Se trocarmos a conjunção comparativa pela expressão igual a, identificamos uma oração subordinada adverbial comparativa. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Nós estudamos, eu não tinha colocado como? Nós estudamos como obstinados estudam, como os obstinados estudam, né? Então, se eu trocar a conjunção como pela expressão igual a, eu observo logo que é uma comparação. Olha só, nós estudamos, nós estudamos igual aos obstinados estudam. Percebe? Trocou a conjunção comparativa por igual a ou igual aos, aqui eu tive que fazer a adaptação, porque obstinados está no masculino, certo? Trocou, deu certo? Oração subordinada adverbial comparativa. E por último aí eu fiz um resumo para vocês, eu coloquei aí bem explicadinho, né? O que cada uma das orações subordinadas adverbiais, tanto a consecutiva quanto a comparativa, elas indicam, não é verdade? Coloquei mais aí exemplos, tá certo? E aí coloquei também aqui, ó, embaixo as principais conjunções consecutivas, né? Aquelas que a gente vê com maior frequência, que a gente observa na oração com maior frequência, e também aí as conjunções comparativas, tá certo, gente? Então, é isso. Orações subordinadas adverbiais consecutivas e comparativas. Bem fácil, bem tranquilo, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida nestas duas orações, vocês sabem onde me encontrar. É só me chamar, ok? Um beijo e até a próxima aula.